E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso de aplicação de visto de procura de trabalho. Será que a gente teve a nossa primeira negativa de visto? Vou contar para vocês exatamente qual foi o documento apresentado pelo consulado português com interesse de indeferimento de um visto de procurar trabalho. Qual foi o motivo? Quais eram as alegações feitas pelo consulado? Qual a solução encontrada? Nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre esse caso em específico. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, de visto de procura de trabalho, de negativa de visto, assiste esse vídeo aqui até o final que você vai entender tudo. Eu já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre a aplicação de um visto de procura de trabalho e a apresentação pelo consulado do interesse em indeferir, em negar esse pedido de visto. O que será que aconteceu, hein, gente? Olha, antes da gente começar nesse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa estar por dentro desse assunto. E claro, já ative o sininho, porque toda vez que a gente postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Se você ainda não segue a gente no Instagram, você está perdendo tempo. Lá a gente tem conteúdos gratuitos, diários, dicas mesmo para o teu processo de imigração. Apresentamos ali também vistos aprovados, o prazo que isso demorou, pessoas passando pela imigração. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto, desse conteúdo diário, já segue a gente também no Instagram, o link está aqui na descrição. Sem enrolação, bora pro caso, bora para essa aplicação de visto de procura de trabalho que eu vou contar agora para vocês. Bom, meus amigos, esse caso em específico aconteceu através da VFS de São Paulo, do Consulado Português em São Paulo, que é onde é analisado os vistos. Você deve bem saber, se você já acompanha aqui o Direito Além das Fronteiras, que num processo de aplicação de visto você monta a documentação, junta ali todos os documentos presentes no checklist, faz o preenchimento do formulário, coloca o teu passaporte, junta todos esses documentos e encaminha para a sede da VFS que atende a tua localidade. Na aplicação de um visto para Portugal, não há uma entrevista presencial, ou seja, trata-se de uma análise documental. Então você precisa organizar a documentação da melhor maneira possível para fazer essa aplicação de visto. Depois que você faz isso, manda para a sede da VFS Global. A VFS faz uma triagem inicial para saber se seu processo tem condições de ser analisado ou então se ele precisa fazer ali qualquer tipo de complementação, de pendências, para que depois disso, o processo estando completo, possa ser encaminhado para o consulado português, que é quem vai dar a decisão final sobre a aprovação ou negativa de um visto. E a gente sempre fala para vocês também que o visto ele não é negado de imediato. Então, se a VFS tem interesse de não prosseguir com o processo de aplicação de visto ou o consulado quer negar, eles precisam manifestar isso para você. E diante dessa informação, será concedido um prazo de 10 dias para você poder fazer a juntada dos documentos que, no entendimento da VFS ou do consulado, está sendo considerado como pendente. Ou seja, você precisa complementar o teu documento, geralmente é um prazo de 10 dias úteis. Bom, feita toda essa contextualização, eu vou entrar exatamente no caso de um cliente nosso do Direito Além das Fronteiras. Em relação à aplicação do visto, foi feita em casal, ou seja, dois aplicantes de visto de procurar trabalho. Documentações muito parecidas, mesmo processo para organização, para preenchimento de formulários, para montagem mesmo do processo, aplicados ao mesmo tempo, tiveram caminhos distintos. No caso, a esposa desse casal teve o visto aprovado ali com prazo de 3 meses, quase chegando aos 4 meses. Tudo certo, o visto aprovado, com agendamento na AIMA. Entretanto, o parceiro desse casal ficou aguardando de forma indefinida. E demorava, não havia nenhum tipo de comunicação da VFS e do consulado. E depois de 4 meses, ali por novembro, eles fizeram a aplicação em julho, 4 meses no final de novembro, com prazo até o começo de dezembro, foi apresentado pelo consulado português uma carta, que é um documento que eu já expliquei para vocês. Vou deixar aqui o card do vídeo que eu mostro exatamente quais são os principais motivos de negativa de um visto e qual é o documento apresentado pelo consulado quando eles querem negar o teu visto. Então a gente tem um vídeo completo que eu vou deixar o card para vocês. E foi apresentado, foi encaminhado para esse nosso cliente esse documento de intenção de indeferimento. Isso depois de quase 4 meses do processo de aplicação dele. Ou seja, muita coisa muda em 4 meses, cotação do euro, enfim, muitas coisas mudam. E foi apresentado ali, olha só o que está escrito, gente. Somente essa informação de que está faltando documentos que foram solicitados.
E nesse momento a gente ficou assim sem entender. Nossa, será que teve algum tipo de comunicação feita pelo consulado que nós não percebemos, que o cliente não percebeu? Será que a VFS pediu algum documento e não foi apresentado? Porque não tem nada sendo solicitado e a alegação para negativa do visto é que os documentos necessários não foram solicitados. E diante disso, a gente juntou a nossa equipe para tentar entender qual seria o melhor caminho para esse cliente, porque vocês sabem, quando é feita essa manifestação de interesse de indeferimento, a gente pode recorrer dessa decisão e tentar juntar ali os documentos que achamos interessantes para que esse visto seja aprovado. Então, diante disso, nós nos reunimos em equipe para analisar esse caso em específico. Visualizamos toda a documentação. Por isso que é importante você ter uma documentação completa e saber exatamente onde começa, como termina, como foi preenchido o formulário, para que você tenha a possibilidade de recorrer. Então, analisamos ali todos os documentos necessários e assim, a documentação estava completa. Assim como da esposa, que foi aprovado, a dele também estava completa, atendendo a todos os requisitos. E o consulado, com essa comunicação que não dá para entender nada, não dá para saber o que precisa melhorar, o que precisa juntar, faz com que a gente quebre a cabeça para tentar achar uma solução para isso. E, gente, eu recebi muitas mensagens nas últimas 2 semanas de pessoas que aplicaram em São Paulo que estava acontecendo a mesma coisa, a mesma solicitação. E a gente ficou pensando para tentar encontrar qual seria a melhor solução para esse caso em específico. E diante disso, qual foi a solução encontrada? Nós imaginamos o seguinte, gente, para a aplicação de um visto de procura de trabalho, existem 2 pontos que são cruciais. Claro, existem documentos acessórios, mas são 2 pontos cruciais, que é a comprovação financeira e também a demonstração que essa pessoa vai ter aonde ficar em Portugal. Estadia e comprovação financeira. São 2 pontos fundamentais para ter um visto de procura de trabalho aprovado. Diante disso, analisamos todos os documentos e pensamos o seguinte, bom, como não está sendo indicado o que precisa ser apresentado, se é uma passagem de volta, se é uma reserva de hospedagem, a gente fez ali a juntada de novos documentos. Por exemplo, quando a gente aplicou o visto em julho, a carta convite não precisava estar reconhecida em cartório. Era somente uma recomendação, se você quisesse, você fazia. Depois disso, ali por volta de outubro, a AIMA veio se manifestar falando sobre a necessidade de fazer o reconhecimento da assinatura da carta convite. Ou seja, quando ele aplicou, era uma regra e a coisa mudou depois desses 4, quase 5 meses. Então a gente fez ali o reconhecimento novamente da carta convite, atualizamos o documento e juntamos também no processo para comprovar a estadia. Junto, claro, com a demonstração de um contrato de arrendamento, de um atestado de morada, de quem já está em Portugal e vai oferecer estadia para esse imigrante. E também fizemos a juntada de um novo extrato bancário dos 3 meses para a aplicação do visto, para a comprovação financeira. Por quê? Quando foi aplicado em julho, o euro estava num valor. Agora, no final do ano, já estava com outro valor bem superior. O euro subiu muito durante o ano de 2024. Então, a gente fez a apresentação de um novo extrato bancário. Organizamos ali os documentos que a gente achava que poderia ser importantes também para complementar essa documentação e pronto. Fizemos ali, recorremos daquele interesse de indeferimento do aplicante do visto, juntando novos documentos comprovativos de que ele teria condições para ter um visto aprovado. Outro ponto que, na minha opinião, foi decisivo para ter essa resposta, essa solução, já estou dando spoiler, né, do vídeo, para ter essa solução para a aplicação desse visto, foi a juntada de uma carta justificada e assim, explicando a situação para o consulado, gente. Montamos ali todos os argumentos que achávamos que seria importante demonstrar para o consulado, tentamos entrar em contato com o consulado para entender o motivo da intenção de indeferimento, quais são os documentos que estão faltando. Mostramos que não foi solicitado nem pelo consulado, nem pela VFS, a necessidade de juntada de alguns documentos. Mostramos que o prazo já estava ali, já tinha passado muito do momento que havia sido feita a aplicação do visto. É interessante também ter os motivos legais e os requisitos legais para a concessão desse visto de procura de trabalho e demonstrar como você consegue atender a esses requisitos. Então essa carta, na minha opinião, foi fundamental para o resultado final desse recurso, dessa negativa de interesse de indeferimento do visto. Então, além de juntar documentos atualizados, documentos atendendo à comprovação financeira de estadia, essa carta é justificada. Acredito que tenha sido fundamental para o agente consular entender, poxa, esse imigrante atende aos requisitos e essa demora toda, essa falta de documentos foi por falha nossa, pela demora na resposta de um visto. E, bom, gente,
Vou contar para vocês qual foi o resultado disso. Depois de quase um mês, sem nenhum tipo de resposta do consulado, depois de apresentar toda essa documentação que eu falei para vocês, chegou o passaporte na casa do cliente com o visto aprovado e também com o agendamento feito. E eu confesso para vocês que, além do cliente ter os requisitos para a aplicação do visto, foi muito importante ter esse acompanhamento para saber qual decisão tomar. Muitas vezes as pessoas chegam comigo: Henrique, aconteceu isso comigo, eu não sei o que fazer. Se você é nosso cliente, a gente vai montar ali uma equipe como se fosse para debater o teu caso em específico, para buscar a melhor solução. E a juntada desses documentos certamente foi fundamental para que esse visto tenha vindo a ser aprovado. E assim, o cliente fica angustiado, fica nervoso e ansioso, isso é normal. Assim, no processo de aplicação de visto, muitas vezes a pessoa está investindo a sua própria vida ali, recursos da sua própria vida, que foi juntada por muito tempo para poder viver um novo sonho. Então a gente entende que existe um mix de sentimentos durante esse processo. E o nosso trabalho é agir com clareza e racionalmente para encontrar qual a melhor solução sem desespero. Porque a gente sabe que os clientes que a gente utiliza, que a gente está fazendo a aplicação do visto, eles têm os requisitos para ter esse visto aprovado. Então é demonstrar através da lei e dos documentos que ele atende aos requisitos e por isso ele tem esse direito de poder viver legalmente em Portugal. Então foi muito interessante esse caso. Realmente, pela demora do consulado, a gente ficou muito receoso se seria aprovado ou seria negado. Então, assim, pra gente foi uma satisfação muito grande quando de fato o passaporte chegou com o visto aprovado para esse nosso cliente, gente. Então, eu queria muito compartilhar com vocês essa experiência. Imagino que muitas pessoas estejam recebendo alguns e-mails nesse sentido. A gente recebe informações não formais de que está acontecendo em alguns casos, pela demora demasiada do consulado de São Paulo e de alguns outros consulados pelo Brasil, até mesmo a perda de documentos utilizados para aplicação do visto. E quando chega no consulado, nossa, está faltando ali a comprovação financeira. Mas o cliente fez a juntada, o imigrante fez a juntada desse documento, mas quando chegou no consulado não tinha mais. Então, isso são relatos informais da motivação de que por que está demorando tanto e por que tantas intenções de indeferimento têm ocorrido nesses últimos meses, gente. Então, por isso que é importante você, para a aplicação do visto, ter uma equipe cuidando do teu processo. Não estou falando que você precisa contratar gente, eu posso até estar fazendo propaganda para outros profissionais, mas é importante que, se você puder, tenha ali o assessoramento de uma equipe para cuidar do teu processo. E para além da aplicação do visto, existe análise. É preciso ter uma pessoa acompanhando, uma equipe acompanhando a tua análise, porque pode acontecer casos como esse, do consulado querer indeferir o visto sem ter motivação para isso e você precisar apresentar o teu direito, para que você possa viver o teu sonho para morar legalmente em Portugal. E enfim, conseguimos ter tanto o visto da esposa aprovado, quanto o visto do nosso cliente, e já está com esse visto aprovado a caminho de Portugal. Meus amigos, é muito importante destacar para vocês que o caminho ainda é o visto. Muita gente reclama, tá demorando muito o visto, o consulado tá demorando bastante. Sim, gente, eu concordo com vocês, a gente lida diariamente com essa realidade, a gente tem clientes esperando, clientes que têm vistos aprovados com 30, 40, 50, 60 dias e outros que passam 120, 130, 140 dias. Então, se dependesse da nossa vontade, a gente queria que os vistos fossem aprovados o mais rapidamente possível para você viver esse sonho de morar em Portugal. Também é de interesse do governo de Portugal que esses imigrantes possam chegar mais rapidamente. O país precisa de imigração e o visto é a forma de você controlar isso, para que esses imigrantes atendam requisitos mínimos para poder chegar em Portugal e ter condições de viver no país. Não adianta nada você imigrar se você não atende requisito de um visto, porque muito provavelmente você vai passar dificuldade em Portugal. A gente vê muitos relatos de pessoas que voltam de Portugal piores do que chegaram no país, porque não tiveram planejamento, não buscaram orientação e acabam sofrendo com isso. Hoje, se você chega no país e você não tem um visto de residência, é muito difícil você conseguir trabalhar. Ou então você vai trabalhar no mercado informal, sem ter direitos garantidos, entende? Então, um empregador que contrata um imigrante que está irregular no país, ele corre risco de tomar uma multa muito alta. Então, hoje, quem entra como turista e quer buscar um processo de regularização precisa estar disposto a gastar de 700 a 1.000 euros para ter um atendimento de um advogado. A gente pode, inclusive, te ajudar com isso, se for o teu caso, para que você possa entrar com uma ação judicial contra a AIMA para conseguir se regularizar no país, para aí sim começar a trabalhar. Então, a gente percebe que hoje o visto, apesar da demora, isso tende a acabar sendo mais rápido no futuro, apesar da demora,
ainda é a forma mais segura para você, imigrante, morar em Portugal. Diante disso, se você quiser aplicar um visto, aqui nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos como esse que vão te ajudar a fazer a melhor aplicação possível. Conteúdos sobre todos os vistos de residência para quem deseja morar em Portugal, sobre documentação, sobre como você vai fazer, quanto isso vai te custar. Então, se você quiser ficar por dentro do assunto imigração e aplicação de visto para Portugal, acompanhe aqui o Direito Além das Fronteiras. Agora, se você quer ter um atendimento personalizado para cuidar do teu processo de aplicação, para que você não corra o risco de ter um visto negado, ou melhor, fazer a melhor aplicação possível para um visto de residência, você pode entrar em contato com a gente, para que eu e minha equipe possamos participar desse teu planejamento para morar legalmente em Portugal. Primeiro montando a documentação, te acompanhando durante a análise, para que você tenha a melhor aplicação possível e um processo migratório tranquilo e seguro para morar em Portugal. Então, se você quiser um atendimento personalizado para que eu e a minha equipe possamos fazer parte do teu sonho de morar em Portugal, entre em contato com a gente, é o primeiro link aqui na descrição. Manda mensagem, eu estou te esperando para cuidar desse teu planejamento. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido interessante, importante para vocês entenderem motivos de negativa de visto, como você pode fazer para recorrer a essa decisão e a importância de você ter ali informações, ter pessoas que conhecem o processo para que você não corra o risco de ter esse visto negado. Então, eu quero agradecer a tua atenção, pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, eu já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!